fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Vamos com a mensagem para esta tarde. O título da mensagem é: não entregue nada ao inimigo. Não entregues nada ao inimigo. E vamos abrir as nossas Bíblias, os celulares. 1 de Reis, capítulo 20. Livro de 1 de Reis, capítulo 20, vamos a ler o versículo 1. Diz: E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos, e carros havia com ele. E subiu, e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. Alguém que vem para lutar nos tempos de guerra em que estava vivendo aqui Israel, e que busca 32 reis, 32 exércitos para se unir, não vem em um tempo de trégua, em um tempo de paz. Alguém que vem com 32 reis, vem para lutar, vem para arrasar com tudo. E essa era a intenção de Ben-Hadad, o rei da Síria, disse aqui a história. E de todas as histórias bélicas que encontramos nas Escrituras, pode ser que esta seja a mais desigual de todas elas. Pode ser que esta seja a mais arbitrária, porque de repente há 32 reinos, 32 exércitos contra um. Claro, o rei de Israel tem o seu próprio exército, mas ele não tem a capacidade para lutar contra outros 32 exércitos ao mesmo tempo. Então, Ben-Hadad, entendendo que ele vai ganhar a batalha, ele envia mensageiros à cidade. Envia mensageiros para Acabe, que era o rei de Israel, e lhe diz o seguinte: 1 Reis, capítulo 20, vamos a desarrollar este capítulo, versículos 2 e 3. 1 Reis 20, versículos 2 e 3, diz: E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Não que vamos negociar. Ele disse, são meus. E até ali nós podemos talvez entender, se alguém vai na guerra e perde, toda a riqueza, toda a parte econômica vai ser tirada pelo exército ganhador. Mas aqui Ben-Hadad disse, e as tuas mulheres são minhas. E os teus filhos, os melhores, são meus. É interessante porque... Podes colocar mais uma vez o versículo, por favor? Dice, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Eu não quero os burros, eu quero os melhores. Em espanhol dice, los más hermosos, os más formosos. Eu não quero os feios. A feia pode ficar em casa. Ok, pode tirar. Reparem o que ele disse. Quero os melhores dos teus filhos. Ou se usa a tradução em espanhol, os mais formosos. E o rei Acabe, o rei de Israel, o que vocês pensam, o que vocês imaginam, que ele respondeu a um sujeito que lhe disse, vou levar teu ouro, tua prata, tuas mulheres ou teus filhos. O que deveria ele responder por dignidade? Talvez algo como dice David para o gigante quando enfrenta o exército de Israel.
te atreveste a desafiar os exércitos do Deus de Israel? Ou talvez como o que menciona Josafá, Deus está conosco e nos dará a vitória. Não sei se Acabe teria visto algo do que Deus tinha feito até ali. Algo da providência divina. Será que Acabe teria aprendido algo dos profetas? Então, este rei Acabe envia uma carta, envia uma resposta. Ante semelhante ameaça, fico com tuas mulheres, fico com teus filhos, com o ouro e com a prata. E creio que também estavam as sogras, mas não sei se queria, mas ele ia enviar de todas formas. Ele responde esta carta, diz assim, 1 Reis capítulo 20, verso 4. E respondeu o rei de Israel e disse, conforme tua palavra, rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. Olha o que ele responde. Eu sou teu e tudo quanto tenho. Até ele se entregou. Ben-Hadad não estava pedindo por ele. Estava pedindo pelo ouro, pela prata, as mulheres, os filhos. Ele não queria esse rei, mas ele disse, eu sou teu. Não sei se Acabe estava acovardado. Se falaram para ele que eram 32 exércitos que estavam lá fora para acabar com Israel. Mas olha que por uma questão de dignidade, ele não podia dizer, eu sou teu e tudo o que eu tenho é para você. Quando eu leio estas palavras, me pergunto se este rei não terá o mesmo síndrome que muitos de nós como cristãos temos ao ver-nos rodeados pelo inimigo. Quando sentimos literalmente que se nos acabam as forças. Há um momento na vida em que nós deixamos de lutar. Há um momento na vida em que deixamos de batalhar. Por que nós temos que entregar algo a alguém que nos disse, isso é meu, me corresponde? E nós acreditamos quando o inimigo nos diz, tua saúde me pertence, as tuas finanças me pertencem. Você disse, bom, eu resisti, mas faz tanto tempo que eu estou endividado, que eu estou considerando seriamente que o inimigo se apoderou das minhas finanças. O que mais posso fazer? Faz tanto tempo que em casa se respira um ambiente de boxe, de tédio, de brigas, que considero seriamente que Satanás está entronizado dentro da minha casa. Então, eu não luto mais, não brigo mais. E quando você baixa os braços, você já tem a metade da batalha perdida. Então, depois desta resposta do rei Acabe, que disse para Ben-Hadad, eu sou teu, vem novamente os mensageiros deste rei e dizem o seguinte, versículos 5 e 6. E tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim fala Ben-Hadad, dizendo, ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos, todavia, amanhã a estas horas, enviarei os meus servos a ti e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Essa é a segunda notificação que envia o inimigo. Porque, olha, o inimigo não brinca a ser diabo. O inimigo não tem feriado.
O inimigo não tem férias. Nós, às vezes, brincamos a ser cristãos. Nós, às vezes, tiramos férias de ser cristãos, mas o inimigo não. Porque o inimigo sabe que o seu tempo é curto. Que quando volte o Senhor Jesus Cristo, ele será lançado ao lago de fogo, diz a Bíblia. E quando o inimigo consegue avançar um passo e ele vê que não há resistência, avançará 2, e 3, e 4. E o inimigo, o diabo, não te roubará só uma coisa. Então, não se faz trégua com o inimigo. Não se negocia com o inimigo. Os governos democráticos dizem o seguinte: nós não negociamos com terroristas. Verdade? Bom, nós como cristãos, nós também devemos dizer, nós não podemos negociar com Satanás. Nós não negociamos com Satanás. Nunca se chega a um bom acordo. Ele sempre tentará tirar tudo de você. E quando você disser, mas não há mais nada que possa me acontecer, ele fará algo pior, a te levar a tua alma ao inferno. Ele lutará contra você. E se você não entender que isso é mortalmente sério, você vai tentar negociar com o inimigo, mas você não pode negociar com o diabo. Não pode dizer, bom, eu avanço até aqui, mas além disso, eu não avanço. Eu coloco meus limites. Não, você não pode colocar seus limites. Porque o diabo conhece muito bem as suas fraquezas. Ele sempre vai querer algo mais. Temos aqui um rei com outros 32 reis, pedindo as esposas, os filhos, o ouro, a prata. E quando ele vê que Acabe disse, tudo é teu, disse, agora eu também quero a casa de teus servos. E tudo que for precioso, que encontrar dentro dessas casas. O que está fazendo agora, Ben-Hadad? Ele está indo pela dignidade. Você não pode baixar os braços. Você não pode se entregar. E eu me pergunto, o que está acontecendo com este homem? O que está acontecendo com Acabe? O que está acontecendo com o rei que representa a todo o povo de Israel? Porque simplesmente ele está se entregando. Vocês sabem o que faz o rei de Israel depois de tudo isto? Ao fim, ele consulta com seu conselho, chama os anciãos da nação e diz algo assim, vejam, este rei, este homem está buscando o mal de nós. E eles respondem, sério? Vamos ler, versículo 7 e verso 8. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse, notai agora e veja como este busca mal, pois enviará a mim por minhas mulheres e por meus filhos e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lo neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram, não lhe deis ouvidos, nem consintas. Alguém tem que ouvir esta mensagem, porque eu poderia terminar a mensagem aqui com esta frase, não lhe deis ouvidos, não lhe deis ouvidos, não faça o que o inimigo está pedindo, não cedas, luta. E pode falar, amém, vamos embora. Mas a história continua. Eu não sei por que, no transcurso do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é como se alguém tivesse mal interpretado o caráter de Deus e feito que a igreja perdesse sua atitude, seu caráter combativo.
É como se alguém tivesse cortado as unhas do leão de Judá e tivesse domesticado e metido a ele dentro de uma jaula. Os católicos, eles penduraram ao Senhor Jesus num crucifixo e colocaram na parede. E nós, os evangélicos, o colocamos numa jaula, onde de vez em quando nós vamos pedir algo para o nosso gênio enjaulado e ele tem que nos dar. Mas olha, o rei de Israel não mudou. O Senhor dos exércitos não mudou seu caráter. Ele continua sendo o rei. Ele continua dizendo: não se atrevam a tocar o meu povo, porque eu lutarei com braço forte contra aquele que se atrever a tocar o meu povo. Ele continua sendo o rei. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o leão de Judá. Amém? Alguém deveria dizer amém. Irmãos, nós não podemos perder essa atitude. Olha, quando eu leio a história, por exemplo, dos discípulos, porque às vezes precisamos ler a Bíblia como as crianças que foram agora para a escolinha dominical. Nós vemos a um Pedro que é impetuoso. E quando vem aprender a Jesus, o que faz Pedro? Ele vai com a espada corta a orelha do soldado. Ele tinha sangue nas veias. Eu pergunto, o que você teria feito se o teu mestre, se o Senhor Jesus, vem os soldados para prender ele? Que seja feita a tua vontade, Senhor. Você teria ido embora. Você teria ido embora. Pelo menos Pedro reagiu. E o Senhor teve que consertar, teve que pegar a orelha, colocar novamente e restaurar a orelha do soldado. Eu creio que o Senhor meteu a Pedro, o celote, porque ele era um celote, e os celotes eram terroristas. Okay? Eu acho que Deus colocou a Pedro ali, porque o celote estava acostumado a fazer guerra. Pedro tinha sangue nas veias. Ele não era um covarde. Eu adoro que, por exemplo, ainda Saulo, ele conservou seu caráter. Ele não mudou, ou seja, ele redirecionou as suas motivações, porque Saulo, antes de conhecer a Jesus, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos. Mas quando o Senhor vê a Saulo, que vê nele? O Senhor vê a um homem preparado, um perseguidor, a um homem que foi instruído aos pés de Gamaliel, conhecedor de vários idiomas. Ele não tem problemas de documentos, pode cruzar fronteiras. E o vê como alguém preparado. E esse Paulo, quem escreve depois a maioria das cartas do Novo Testamento, em que se fundamenta nossa doutrina até o dia de hoje. Paulo, ele tem caráter. E eu prefiro alguém que tem caráter, em lugar de alguém que disse sempre, estou esperando a vontade do Senhor. E não faz nada, e os anos passam. Olha, se você continua só esperando a vontade do Senhor e não faz nada, você está perdendo a vida. Tens que empreender, tem que arriscar. A vida é risco. Por isso, às vezes eu digo que há pessoas que morrem aos 30 anos. Porque até antes dos 30 era um homem, uma mulher empreendedora, era um sonhador. E hoje, quando já passou essa idade, agora
É um homem que só assiste futebol deitado no sofá. E a esposa pergunta: e como chegamos a isto? 40 anos depois, ele morre de um infarto ao coração e a esposa nem percebe a diferença. O marido tinha pedido: quando eu morra, lancem minhas cinzas num lugar onde se lembrem de mim. O que faz a mulher? A esposa vai e joga as cinzas no sofá. O estar vivo é o que faz tremer o inferno. O estar vivo é o que faz preocupar o inferno. Olha, ninguém nos ensinou a viver a vitória de Jesus Cristo. Essa vitória que Ele conquistou lá na cruz do Calvário. É preciso tomar posse dessa vitória. Alguém tem que dizer amém. Amém. Lembre-se. Acordem, irmãos. Alguém tem que tomar posse dessa vitória. Ok. Então, vamos voltar à história. O povo disse para o rei Acabe: não lhe deis ouvidos. Imaginem as próprias mulheres do rei. Nesse tempo, o rei podia ter muitas mulheres, concubinas, e as mulheres falando, dizendo para o rei: vai nos entregar. Bom, o outro está pedindo vocês. E você não vai lutar. São 32 exércitos. E você vai entregar os filhos também. E sim, porque eu lhe disse que eu sou dele e tudo que eu tenho é para ele. Que rei tinha? Que rei é Acabe? Mas bendito seja Deus, que Ele sempre levanta um profeta. Glória a Deus pelos profetas que se levantam. E quero que você me entenda, porque quando eu falo de profetas, não estou falando de gente que anda com os olhos ali revirados e gritando ali de forma descontrolada. Não, estou falando de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que trazem uma palavra de direção, uma palavra que fortalece, uma palavra que consola. Esses são os verdadeiros profetas. E Deus levantou um profeta lá no tempo ali de Acabe. Um profeta que queria ajudar para que Israel pudesse manter a paz. Às vezes, como nós queremos muitas vezes manter a paz. Mas sabem como nós queremos manter a paz? Muitas vezes nós queremos manter a paz colocando o problema debaixo do tapete, escondendo. E muitas vezes dizer: eu prefiro a paz a ter problemas. Mas você já tem um problema. Você já tem um problema, só que não quer enxergá-lo. Para provocar a paz, muitas vezes é preciso provocar a guerra. Para provocar a paz, muitas vezes é preciso guerrear. Caso contrário, não haverá paz. A paz não se alcança apenas ficando em silêncio para evitar conflitos. Às vezes é necessário dizer: até aqui cheguei. Daqui para frente, não. Os seus direitos terminam onde começam os meus. Isso vale para toda a vida, não apenas em relação ao diabo. Sim, nós como cristãos nos oferecemos a outra face, nos caminhamos a milha extra, mas isso não significa que nós devemos ser passivos e permitir que nos enganem. Então, te voy a resumir esto da paz. Vamos se me puedes colocar o slide, por favor. Que é a dinâmica da paz? A dinâmica da paz. Seguinte.
que é manter a paz? Manter a paz é esconder os problemas debaixo do tapete por medo do conflito. Muitas vezes queremos manter a paz. E o que fazemos? Os problemas, os conflitos, colocamos debaixo do tapete. Não tocamos para manter a paz. Mas o que é promover a paz? Seguinte. Promover a paz é enfrentar a situação e estabelecer limites claros. Mantemos a paz ou promovemos a paz? É melhor promover a paz. Mas, posso tirar, isso não significa que não, por exemplo, para não ser enganados, não devemos, que seja a palavra, que nós precisamos, por exemplo, quando vamos assinar um contrato, nós precisamos ler as letras pequenas. As letras pequenas. Isso, quando vamos a assinar um contrato, não significa que não devemos consultar, por exemplo, profissionais, que não devemos consultar tabeliões, advogados ou pessoas experientes antes de fechar um negócio. Por quê? Porque provocar a paz exige sabedoria. Você pode perder a paz por causa de um mau negócio. E depois reclama para o Senhor: Senhor, me devolve a paz. Me dá a sua paz. Sabe o que o Senhor vai te falar? Filho, por que você não consultou com ninguém? Por que não consultou com ninguém? Por que assinou? Por que entrou numa dívida que você não pode pagar? Por que comprou uma casa mais cara do que você pode sustentar? Por que comprou um carro que ainda você não pode manter? Ai, Senhor, é que as prestações me roubaram a paz. Mas você poderia ter pensado antes. É preciso saber o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Sim? Aprender até onde posso ir e até onde não posso ir. Como diz a Bíblia, há tempo de semear e há tempo de colher. Tudo tem seu tempo. Como diz o sábio de Provérbios, é preciso saber quando posso e quando não posso. Há tempo para tudo. E o que define e qualifica uma pessoa são as decisões que essa pessoa toma na vida. Quando, por exemplo, uma pessoa com caráter como este rei Ben-Hadad chega e diz: tudo que você tem agora é meu, e você entrega tudo, isso faz de você um tolo. Porque Acabe, ele acabou sendo um tolo. E se você entrega tudo para o inimigo, você termina sendo um tolo, mesmo que você tenha o diploma, o certificado da faculdade mais importante da nação. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Você pode perguntar: e pastor, como faço isso? Protegendo, levantando um cerco, dizendo: eu vou lutar. Você precisa lutar pelo que ama. Você precisa lutar pela sua família, pela sua mulher, pelo seu marido, pelos seus filhos. Este rei Acabe, ele estava entregando a suas mulheres, seus filhos. Olha, meu irmão, você precisa lutar pelas suas esperanças. Você precisa aprender a lutar pela justiça. E bom, estava falando de que chegava o profeta. Chegou o profeta até Acabe, o rei que tinha falado: eu sou teu. Vamos ler, versículo 13, 1 Reis 20, verso 13. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Todos os 32 exércitos estavam lá fora. E vem aqui o rei Acabe,
o profeta, diante do rei Acabe. E lhe disse, você viu toda a grande multidão que está lá fora? Diz o Senhor, eu vou te entregar nas tuas mãos. Olha, Acabe era o rei de Israel. Aquele que tinha o Deus poderoso. Aquele que tinha feito maravilhas, ganhado batalhas. Eu acho que Acabe já não conhecia mais ao Deus que ele tinha. Sabe o que respondeu Acabe? Versículo 14, primeira parte. E ele disse, por quem? Por mão de quem vai me entregar toda essa multidão que está lá fora? Quem? Vamos ler a segunda parte. E disse, ele pergunta, quem começará a peleja? E disse o profeta, tu. Quem começará a peleja? Tu, cabeça dura. Isso diz a versão Fernando Cojata 2026. Tu, cabeça dura. Quem deve começar a batalha pelos céus? Tu, você. Porque, olha, às vezes a pessoa diz, vou perder a casa, estou orando. Tudo bem, ora, mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Mexa-se. Procure um advogado. Procure orientação. Porque talvez Deus lhe queira conceder favor através de alguém experiente. Mas tem que fazer algo. Você não pode ficar cruzado de braços. Aqueles que têm muito tempo aqui na igreja, talvez vocês lembram de um homem chamado Yoshino. Sim? Ele era um iraniano que veio aqui na igreja e ele se convertiu ao Senhor. Ele deixou a sua religião muçulmana e aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. Ele começou a namorar com uma brasileira. Eu não sei como eles se comunicavam. Porque ela não falava japonês, ele também não falava português, mas eles se casaram. O problema era que este irmão, Yoshino, ele era ilegal. Eram os tempos em que muitos ilegais tinham entrado no Japão. E um dia, a migração encontrou ele. E então, a migração dispôs que ele tinha que voltar para o seu país. Então ele disse para a migração, estou casado, eu quero ir para o Brasil, que é o país da minha esposa. Não, a lei japonesa diz que aquele que é ilegal tem que voltar para seu país de origem. E deu para ele uma semana, não é como agora que vai imediatamente na prisão. Deu para ele uma semana para arrumar suas coisas e poder se apresentar a migrações e migrações lhe enviar a ele para Irã. Ele veio aqui na igreja, pediu oração, oramos por ele. O pastor Ju, muito empolgado, ele assinou uma carta dizendo, eu sou o pastor da igreja de Shinshiro e eu peço para vocês deixar a ele voltar, ir para o Brasil, porque ele se casou na nossa igreja. E sua esposa é brasileira. E ele foi com o documento para migrações. Ela leu o papel e disse, quem é esse Jun Takimoto? Não conheço. E ele explicou, olha, eu aceitei Jesus na igreja de Shinshiro. E quando eu me batizei, eu rasguei o Alcorão.
Eu acabei com a minha antiga religião. O problema é que se vocês me enviam de volta para Irã, ele vai me matar. 1, porque sou cristão agora, e 2, porque eu rasguei o Alcorão. Mas a imigração japonesa é: você volta para o Irã. E o homem estava ali, já pronto para ser pego e para ser levado para voltar, ser levado de volta para o Irã. Nesse mesmo momento, no balcão, atrás na parede, tinha uma televisão. E na televisão estavam passando as notícias que cristãos estavam sendo matados no Irã. E ele disse: olha isso, olha essa notícia. E o oficial lá na imigração viu isso, foi para o quarto dentro, falou com seus superiores. E depois de um tempo, ele voltou com um papel assinado para que este irmão Yoshino voltasse para o Brasil. Olha, nós podemos passar por problemas, mas temos que nos mexer, temos que fazer algo, temos que orar, temos que consultar com alguém, temos que pedir ajuda. Você não pode ficar de braços cruzados. Se você não iniciar a batalha, você não vai provocar a paz se não lutar. Se você não luta, como Deus vai te dar a vitória? Como Deus vai te dar a vitória? Ele quer te dar a vitória, mas como Deus vai poder abrir portas se você está paralisado pelo medo, sem fazer absolutamente nada? Este homem se mexeu, este homem trabalhou, este homem fez de tudo, vem até aqui, pediu a assinatura de alguém que não é conhecido, mas ele foi. E ele fez algo, e Deus fez algo. Porque precisamente nesse momento na televisão, no telão, apareceu a notícia de que iranianos cristãos estavam sendo matados lá no seu país. E isto vale para qualquer área da vida. Vale para os relacionamentos, para os casais. Vale para aquele que está solteiro. O solteiro ora. Não encontra na igreja aqui uma noiva. Então começa a orar: Senhor, manda uma esposa para mim. Uma noiva para mim. Porque na igreja não encontro, não tem. Mas se você não faz nada, mostrem-me na Bíblia onde Deus enviou alguma vez uma loira embrulhada para apresentar-te a ti até a porta da tua casa. Onde? Não. Procure a meu filho. Tome banho. Passe perfume. Sorria. Vai e pague um café para ela. Tem que se movimentar, tem que mexer, tem que fazer algo. E o mesmo vale para os empregos. Senhor, me dá um novo emprego e estou esperando que possa cair o convite do céu. Não, você tem que ir e procurar. Vale para os ministérios, para os projetos. Alguém precisa lutar. Deus te disse: eu vou te dar a vitória. E você pergunta: e quem vai começar a guerra? Tu. Tu, diz aqui. Você precisa assumir uma postura ativa e dizer: eu vou procurar a vida. Porque a vida precisa ser provocada. Precisa ser provocada. Eu pergunto: o que estamos fazendo nós com a vida que o Senhor tem nos dado? Vive antes de morrer. Tem alguns que estão mortos em vida. O mínimo que você pode fazer para honrar a vida que o Senhor tem te dado aqui na terra é honrar a vida que o Senhor te deu. Não é apenas sobreviver. Não é apenas respirar. Não é
é viver no tédio, não é viver no desânimo, não é viver na rotina. Sabe o que é honrar a vida? Honrar a vida é dizer, eu tenho esperança. Encontra um sonho que seja maior do que você mesmo. Encontra um sonho que seja maior do que você mesmo. E não estou falando da tua esposa, do teu marido, porque você já conseguiu. E glória a Deus pelos casais preciosos que temos aqui na igreja. Mas procura um sonho maior. Algo, colocando Deus de lado, algo pelo qual seja o primeiro que você pense quando você acorda na manhã e o último que você pense antes de dormir. Porque isso vai te manter vivo. Porque do contrário, o tédio vai te consumir. Vai te diminuir, vai te enfraquecer, vai secar a tua alma. Encontra uma razão pela qual você queira viver. Então diz Deus para o profeta, Deus através do profeta para o rei Acabe, tu começarás a batalha. Então isso anima o homem, isso anima o Acabe, e ele sai ao meio-dia, decidido, se tenho que guerrear, vou guerrear. As mulheres, elas ficaram aliviadas, finalmente o rei acordou. E o rei sai para a batalha. E sabe o que acontece? Os sírios fugem. Os 32 exércitos que estavam lá fora fugem. Claro, Deus estava com ele. Não é que Acabe tinha... Não, Deus estava com ele. Vamos ler. Versos 20 e 21. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Olha que o mesmo rei Acabe, ele não conseguia entender, acreditar que ele tinha vencido 32 exércitos. Uma coalizão inteira de exércitos. E Acabe os venceu. Acabe os venceu. E o Senhor te diz nesta tarde, lute. Lute. Porque Deus, irmãos, nos colocou aqui para lutar. Shinshiro é um lugar para lutar. Shinshiro é um lugar para fazer guerra espiritual. Shinshiro é um lugar para poder enfrentar o inimigo. Quantos dizem amém? O Senhor te diz nesta tarde, luta. Luta por lo que mais você quer. Luta pela tua família, luta pela tua igreja, luta pela tua vida. Não fica de braços cruzados. Porque o Senhor está contigo. E quando o Senhor está contigo, diz aqui a Bíblia, que os sírios fogem correndo. Teus inimigos vão sair correndo. Mas sabe que os exércitos que sobreviveram e este rei sírio dizem depois, vamos ler verso 23. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. O que está dizendo este rei e os seus conselheiros? Se nós descemos para o vale, o rei deles não nos vencerá, porque o rei, o Deus de Israel, é um Deus de montes, não é um Deus de planície, não é um Deus dos vales. Olha que tal revelação pensava ter este homem.
E o diabo pensa assim. O diabo pensa assim. O diabo pensa, esta igreja de Shinshiro me venceu porque, claro, aos domingos, eles saem daqui com uma faca entre os dentes. Aleluia! Alguém deve dizer aleluia comigo. Eles ouviram a mensagem no dia domingo e saíram daqui cheios de fé. Mas quando chega na terça, quando chega na quarta-feira, eles já estão no vale. Uma multa por excesso de velocidade. Alguém te fechou lá na estrada. Até a quinta-feira eu já acabei com todos eles. O diabo pensa assim. O diabo pensa assim. Por quê? Porque Satanás é previsível. Satanás sempre usa a mesma estratégia. Mas com Deus nunca se sabe. Com Deus nunca se sabe, porque Deus nunca deixa de criar. Deus nunca repete a mesma batalha da mesma forma. Senão, olha, Gideão. Deus mandou a Gideão usar cântaros e tochas. A Josafá mandou Deus a cantar. A Josué, Deus mandou a Josué dar 7 voltas ao redor da cidade. Deus sempre usa diferentes estratégias. E quando Deus usa diferentes estratégias, deixa aos inimigos confusos. Essa é a vantagem de caminhar com o Senhor. Não procura fazer a tua guerra sozinho. Faz com o Senhor. O Senhor vai com você. Porque quando o diabo pensa que ele está chegando perto de você para te atacar, já Deus nos levou para outro lugar. Já Deus nos levou para outro lugar, porque, lembra o que diz a Bíblia? Deus disse, os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. E eu acrescento, as minhas estratégias são maiores que as estratégias do diabo. Se você está com o Senhor, você é mais que vencedor. Amém? Quantos creem que Deus está falando com vocês? Então o profeta volta a falar, porque aquele que havia dito, o rei Ben-Hadad, o Deus deles é Deus dos montes, não das planícies, não dos vales, é Deus do domingo. Porque o inimigo fala assim, domingo eu não chego perto. Domingo à noite, quando eles voltam para casa, mesmo que estejam aí assistindo uma filme na televisão, não, ainda não. Segunda-feira ainda existe o efeito do culto do dia anterior. Mas na planície, no vale, na quinta-feira, quando chegam as contas e não há dinheiro no banco para pagar, quando de pronto o pneu do carro fura, quando você sobe a balança e vê que comeu demais, ali que o diabo vem para atacar. E é isso aí que o inimigo aparece. Então veio o homem de Deus, veio ali o profeta de Deus para o rei de Israel e lhe disse o seguinte, verso 28. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não é Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. E isto é o que mais me agrada desta história, é o que mais amo, porque Deus disse, eu sou também o Deus dos vales. Eu sou também o Deus dos vales. Porque, olha, o que mais custa para nós entender é que Deus ama você quando você é forte, quando você está lá no monte, quando você está no alto. Mas quando estamos fracos, caídos, quando estamos nos vales,
Nós pensamos que Deus nos abandonou, que Deus já não está conosco, mas Deus te disse, eu te sigo amando. Eu te amo, mesmo que você seja forte, mesmo que você esteja fraco. Não diz o Salmo 23, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal alguno. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Nosso Deus é o Deus dos montes e é o Deus também dos vales. Olha, Deus está contigo, Deus está com você, Ele não vai embora. E coitado daquele que tente limitar Deus como um Deus somente de montes, porque Deus nunca abandona seus filhos. Ainda que você atravesse por problemas, por dificuldades, Deus está com você em toda situação, porque a Bíblia diz que Ele não te deixará, Ele não te abandonará. Não importa a situação que você se encontra. Vocês lembram de Elias? Uma vez falamos de Elias. Ele está fugindo da Jezabel, que quer matar a ele. E ele está todo desanimado, está todo triste, ele quer morrer. E ele entra em uma cova, uma caverna. E vem ao seu encontro. E que é o interessante dessa história? O interessante dessa história é que Deus fala para Elias. E ele disse, o que você está fazendo aqui? Elias estava dentro da cova, dentro da caverna. Deus estava com ele dentro. Elias, o que você está fazendo aqui? Deus não disse, oi Elias, o que você está fazendo lá? Deus está conosco. Ainda mesmo que nós pensamos que queremos morrer, que já não dá mais. Deus disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus é o Deus também das cavernas. O que você está fazendo? Ah, Senhor, que estou deprimido. A gente saber que me matar. Vamos, disse o Senhor, sai para fora. Aperte o cinto, levante as calças, meu filho, que ainda há um longo caminho para frente. O que você está fazendo aqui? E o que o Senhor te fala nesta tarde? O que você está fazendo aqui? Olha, Deus também é o Deus dos cemitérios. O Deus que quando você veja a testa fria, essa testa fria dessa pessoa que você tanto amava e que partiu à eternidade, Deus acaricia você e te abraça e te consola. E muitas vezes, quando esse ser querido está no outro lado do mundo e não deu para nós chegar até ali, mesmo o Senhor nesse momento está com você para te consolar e para te abraçar. É o Deus que está com você, mesmo que você cai novamente em pecado e se suja outra vez. E sabe o que Deus te disse? Eu vou te limpar outra vez. Porque sabe, a tua salvação, Deus não te deu a tua salvação porque você foi obediente. Não. Deus te deu a salvação por graça. Você e eu não merecíamos. Porque nós estávamos na lama. E Deus estendeu a sua mão e nos tirou. E nos limpou. E quando nós novamente caímos, Deus novamente estende a sua mão para te limpar. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo é mais que suficiente para nos lavar e para nos perdoar de todos os nossos pecados. É que não pise a sangue de Jesus. A sangue de Jesus é aquela que nos lava e nos limpa de todos os nossos pecados. Deus é o Deus dos montes. É o Deus dos vales.
É o Deus que está com você todo tempo, em todo momento e em todo lugar. Mesmo que você esteja forte, mesmo que você esteja fraco, mesmo que você esteja alegre, mesmo que você esteja deprimido, mesmo que você esteja pleno, cheio de vida, mesmo que você esteja querendo morrer, Deus está contigo. ¿Sabe por quê? Porque Deus te ama. Porque Deus te ama. Então, não entregue nada para o inimigo. O inimigo quer te roubar a tua paz, a tua felicidade. O inimigo quer te roubar os dons, os talentos que o Senhor tem te entregado. E às vezes como Acabe, quando entramos em problemas, em depressão, em tristeza, nós dizemos: eu sou teu e tudo que eu tenho, e queremos entregar para o inimigo. E Deus diz: não, luta meu filho, luta minha filha, porque tudo que eu te entreguei custou a minha sangue na cruz do Calvário, porque eu te amei e eu vi que você tinha as condições, você tinha a capacidade de poder me servir. Não entregue nada para o inimigo. Luta, se mexe, faz algo, não fica de braços cruzados. Não importa a situação que você possa estar passando, se o Senhor está com você, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. E o Senhor vai dar a saída se você está passando por alguma dificuldade. Deus não vai te abandonar. Deus não vai te abandonar. Deus vai te levantar mais uma vez. E se você está bem, pues continue por frente. Continue lutando. Porque esta igreja, porque Chinchero é uma igreja que faz guerra. Que faz guerra espiritual. Que o inimigo pode vir atacar, mas nós não ficamos de braços cruzados. Nós nos levantamos e lutamos, não com nossas forças, mas com a força do Senhor. E o Senhor nos dará a vitória, porque é a promessa do Senhor. Fique em pé, vamos orar. Senhor, nos agradecemos pela Tua palavra nessa tarde. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de este rei Acabe, que às vezes, Senhor, nos representa. Que às vezes, Senhor, oh Deus, quando nós vemos o inimigo se levantar contra nós, uma e outra vez, e nos cansamos e baixamos os braços e nos entregamos porque já estamos cansados. Mas obrigado, Senhor, porque Tu sempre tens uma palavra para nós. Porque mesmo, Senhor, que Acabe tinha esquecido o poderoso que era o rei de Israel, Tu, Senhor, não deixaste a ele, e Tu diste a vitória para ele. Senhor, obrigado porque Tu estás conosco. Obrigado, Senhor, porque mesmo que não sejamos fortes ou não sejamos fracos, Tu nos amas, Senhor. Mesmo que estejamos, Senhor, plenos de vida ou deprimidos e tristes, Senhor, dentro de uma caverna como estava Elias, Tu estás ao nosso lado, Senhor, porque Tu nos amas, Deus. Obrigado, Senhor, porque mesmo que ainda, Senhor, nós caímos em pecado, Tu continuas nos amando, Senhor. E
disposto a estender a tua mão para nos tirar, Senhor, da lama do pecado. E que nós possamos, Senhor, nos arrepender e pedir perdão. E tu estás, Senhor, com braços abertos para nos receber, nos perdoar e continuar amando-nos, Deus. Obrigado, Senhor, porque tu amor é grande, é incondicional. Não depende, Senhor, do que nós façamos ou não façamos. Tu nos continuas amando, Senhor. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Senhor, trabalha na vida, nos corações, Senhor, de aqueles que estão aqui neste lugar, como aqueles, Senhor, que talvez estão assistindo pela internet, ou verão depois, Senhor, o culto gravado no YouTube. Senhor, se temos que nos arrepender de algo, nos ajuda, Senhor, a pedir perdão. Nos ajuda, Senhor, a abrir os nossos corações. Buscar, Senhor, o teu favor, a tua graça. E entender, Senhor, que tu nos continuas amando. Obrigado, Deus, mais uma vez pela tua palavra. Porque, Senhor, tu és o Deus que nos abraças, nos confortas, nos amas e que não nos abandonas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Siendo
salva de palmas para el Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.